ainda, tá? Bom dia a todos. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana. Pessoal, hoje, antes de começar a aula com vocês, fui dar uma olhadinha lá nas atividades no site. E assim, ninguém colocou mais nada. Quem não mandou, não mandou mais. Por exemplo, quem já mandou, tudo bem. Agora, quem está devendo, não mandou. Vocês estão sabendo que as atividades devem ser enviadas até o dia 2 de dezembro, certo? Então, a Pro não vai ficar cobrando de novo, não. Hoje é o último dia que eu vou falar. Porque os alunos já enviaram. Pro, não consegui colocar no site. Pode ser pelo WhatsApp, eu liberei. Pode ser pelo e-mail, eu liberei. Porque não estava conseguindo pelo site. Agora, nós estamos aí na reta final e tem alunos que não estão enviando, tá? Isso mesmo, Sara. Quem já mandou, mandou. Desconsidere o aviso. Como vem naquelas cobranças. Se você já pagou, desconsidere o aviso. Né? Então, avisa para aqueles que não enviaram ainda. Vocês ainda têm a chance de enviar. Não vale a pena deixar de enviar. Pro ano passado, eu peguei virose no dia 24 de dezembro. Aí não pude comer a ceia da minha tia. Ai. Aí no início desse ano, eu falei que esse ano eu como a ceia da minha tia. Aí chega o Covid, minha tia de zona de risco. Ai, Sofia. Mas come a ceia de outra pessoa mesmo. Nossa, Sofia, olha, a doença é horrível, né? Esse negócio de virose, é sempre virose no final do ano, não combina. Você sabe que aconteceu isso com meu filho na Páscoa, gente, ganhando aqueles ovos de Páscoa, ganhando dos avós, dos tios, e meu filho passando mal, não conseguiu comer um pedacinho de chocolate. Dá uma dó, né? Mas esse ano você aproveita e come bastante. Depois vai correr para queimar caloria. Bom, pessoal, então nós já combinamos, certo? Por favor, enviem. A Pro não gostaria de ficar aí com o aluno de recuperação apenas porque não entregou tudo, certo? Vocês foram bem na prova, fiquei bem feliz. Então, por favor, enviem a atividade. Bom, para quem quer acompanhar, por mais que eu vá usar o livro, nós estamos começando o capítulo 22, a espécie humana, página 100, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, onde nós vamos começar, aqui, página 100, a espécie humana. Nós vamos falar hoje, é mais um bate-papo, viu, pessoal? Nós vamos falar um pouco da parte histórica, da parte anatômica, das mudanças que os nossos ancestrais adquiriram ao longo do tempo, os costumes que eles possuíam, né? A falta de conhecimento que eles possuíam, como eram os órgãos, as estruturas destes seres, dos nossos ancestrais. Nossa, é dureza. É dureza, doença é duro, né, Sofia? Mas esse ano você vai ter uma sorte melhor, tá bom? Com certeza. Então, olha lá, pessoal, a espécie humana. Bom, quando vocês aprenderam... Oi, pode falar. Que é? Hã? Que grupo que é? Grupo... É o livrinho pequeno. Aqui a gente estava em... Eu acho que é o 11. É grupo 11, Pedro? Tem aí o... Pro, a página 100 é matemática. É o grupo 12, Pro. Grupo 12, página 100. No livro 9. No livro 9. Muito obrigada, viu? Achou? Tá bom, Henrique, ok. Agora achou? Pessoal, então vamos bater um papo, né? Se vocês pegarem as imagens dos nossos ancestrais, dos neandertais, do Homo habilis, do Homo erectus, do Homo sapiens, é possível observar mudanças na cabeça, mudanças na mandíbula, mudanças na posição, mudanças até mesmo na planta dos pés. Por que essas mudanças? Não tem como observar, mas na dentição, né? E até mesmo na capacidade de digerir os alimentos. Então, olha que interessante, dentro da evolução, no caráter ser humano, aconteceram vários processos
que fizeram com que o nosso corpo se adaptasse ao ecossistema, ao meio em que nós vivemos. Então, às vezes, quando se está estudando camuflagem, mimetismo, que vocês estudaram, aí vários alunos falam assim, mas será que o ser humano evolui? Aí tem uma prova, ó. Lógico que você só consegue observar essa evolução ao longo de milhares de anos, quando se adquire os fósseis, quando vai observando as mudanças. Então, estas mudanças, ela fica em destaque ao longo do tempo, certo? Então, a Pro vai começar agora a falar um pouquinho dessas características. Então, Alan, sim, teve um fóssil, o Alan está falando de um fóssil que apareceu recentemente, uma espécie que havia muito tempo atrás, isso mesmo. E esse fóssil, eles estão montando a estrutura do crânio, né? Porque ele lembra muito um dos fósseis do mesmo grupo daquela... Ai, vou lembrar o nome do fóssil que eles deram o nome, como chama? Espera que a Pro vai lembrar aqui, até anotei, peraí. Tem um fóssil muito famoso aí também que eles descobriram que a cabeça era bem compacta, que o cerebelo era bem desenvolvido, eles estão acreditando que é tudo desse grupo, né? E eles estão fazendo análise ainda deste fóssil. Sempre aparece, mas eles só divulgam quando eles começam a notar diferenças anatômicas que vale a pena começar o estudo, certo? Então, olhem lá, pessoal. Essa imagem aqui, por exemplo, ela mostra bem a característica dos nossos ancestrais com a característica, e olha que os dois são ancestrais, mas mesmo assim vocês conseguem observar, ó, as mudanças anatômicas, né? As mudanças ósseas, as mudanças na mandíbula, na caixa craniana, nos olhos protuberantes, ó. Né? Na boca que possuía muita dentição que nós não possuímos hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas mudanças que aconteceram. A primeira mudança que aconteceu, que foi muito importante para nós, para nossa espécie, foi a capacidade do andar bípede. A partir do momento que passamos do tetrápode, que é a parte de andar de 4, né? Tetrápode, né? Podes quer dizer pés, e tetra, 4. Então, andava assim, tetrápode. Sair desse processo de tetrápode para o bípede foi muito importante. Por quê? Primeiro, porque ampliou o campo de visão. Primeira característica para a defesa, para a caça, ampliou para se defender dos predadores, ampliou o campo de visão. Segundo, com a coluna ereta, ele foi liberado as mãos. As mãos, elas não podiam pegar, segurar, por quê? Porque elas estavam no chão. A partir do momento que aconteceu isso, não foi só mudança na coluna vertebral que aconteceu, não. A planta dos pés, elas ficaram mais achatadas. Elas deram a condição de ter equilíbrio, de dar equilíbrio no andar bípede. Certo? Então, ficou os pés mais espalmados, com uma característica de base. É isso que aconteceu nesse andar bípede, certo, pessoal? E outra coisa também muito importante, o alargamento do quadril. O alargamento do quadril, este osso que vocês estão vendo aqui, ó, que se liga ao fêmur, que é o maior osso do nosso corpo, ele se dilatou, alargou para dar estrutura ao corpo. Então, a característica bípede foi muito importante para esse processo evolutivo, certo? A partir do momento que houve estas mudanças, olha aqui, o que a Pro acabou de falar, achei essa imagem bem bonitinha, olha. As características importantes que aconteceram a partir do momento que ele adquiriu a postura ereta. Então, olha lá, eficiência energética. Primeiro, economia de energia. Era mais complicado, gastava mais energia esse deslocamento tetrápode, certo? Em busca de frutos, capacidade de pegar, de prender, de buscar o alimento. Isso também deu a condição ereta de poder manusear, certo? Eles não possuíam essa característica. Também o quê? Parecer grande para o predador. Então, por exemplo, o predador, quando nós falamos de presa e predador lá atrás,
eu comentei que o predador, ele não ataca uma presa maior que ele. Essa característica que ainda ele colocou aqui, ó, olha eu aqui. Essa característica de falar, ó, eu sou maior, né? De se defender do predador. Certo, pessoal? E para unir todas essa característica de possuir a pinça, a capacidade de prender, nós adquirimos o polegar opositor. Tem gente que fala assim, usa muito o termo falando assim, lógico que eu pensei, eu tenho polegar opositor. Por quê? Porque eles falam que o polegar opositor, ele está relacionado a essa independência humana, essa independência de viver arrastando, buscando só o que estava presente. A partir daí, a partir do momento que o homem começou a perceber que ele podia pegar, que ele podia prender, que ele podia confeccionar, que ele podia evoluir, pensa no fogo, no atrito, ele começou a pensar, ele começou a usar o raciocínio, certo? Até o momento em que só existia um instinto, ele caçava, ele corria atrás da presa, ele rasgava a presa nos dentes, comia carne crua, porque não conhecia o fogo. A partir do momento que começaram a acontecer situações e estes nossos ancestrais começaram a observar, poxa, eu consigo pegar, eu consigo manusear. Se eu trançar, ele começou a pensar. E a partir do momento que ele começou a pensar, a capacidade encefálica e a forma craniana, ela começou a mudar. É isso que nós vamos ver agora. Então, deem uma olhada aqui, pessoal, olha. Olha aqui, ó. A mão, né, do gibão, do orangotango, todos possuem o polegar opositor, olha lá, certo? Do gorila bem mais próximo, chimpanzé, e do ser humano. Então, essa característica dos primatas, nós adquirimos com um pouquinho de evolução. Ela se aproximou um pouco mais. E ele serve como pinça. Então, o nosso polegar opositor serve como pinça para conseguirmos manusear e fazer movimentos precisos. Por exemplo, vocês já viram alguém colocando uma linha na agulha? Então, a agulha tem aquele furinho bem pequenininho, uma agulha de costura. A pessoa pega a linha e coloca um fiozinho dentro de um buraquinho bem pequeno. Você só consegue executar movimentos tão precisos graças ao polegar opositor. Ele permite estes movimentos mais exatos, mais precisos. E isso foi um caráter evolutivo, certo? Alguém quer fazer alguma colocação, quer fazer alguma pergunta, podem me interromper. Sim ou não? Agora, pessoal, quais foram as mudanças que começaram a acontecer no caráter pensar, no nosso encéfalo? Então, olha lá, como era o encéfalo dos nossos ancestrais? Eles possuíam, olha a caixa craniana, bem compacta. Aqui nesta região, gente, é a região do nosso cérebro, a região que nós temos as informações armazenadas, informações de memória, de capacidade de realizar algo, de pensar, de calcular. Essa parte de raciocínio, ela está aqui, ó, nessa parte aqui do nosso cérebro. Então, essa parte eles tinham atrofiado. Eles não pensavam, eles agiam mais por instinto. E qual a parte que eles possuíam mais desenvolvido que nós temos menos desenvolvido? O cerebelo. O cerebelo, muito bem. O cerebelo. Então, eles possuíam a cabeça aqui, gente, mais pontuda. Porque o cerebelo e o bulbo, que é o tronco encefálico, era bem mais desenvolvido. O cerebelo, por causa do equilíbrio. Ele precisava correr, ele precisava saltar para ele agarrar o animal, para ele lançar o arpão, para ele, porque depois os instrumentos começaram a surgir. Antes não, os primeiros, os neandertais ainda rasgavam e pegavam no braço mesmo os animais, né? Colhiam frutos, comiam frutos da árvore e tal. Depois, eles começaram a fabricar as suas ferramentas. E a partir deste momento que eles começaram a pensar, o cérebro começou a desenvolver. Mas antes disso, olha lá, o tronco encefálico, responsável pelos movimentos de deglutição, de mastigação,
de respiração, que são as características primárias, ele possuía bem desenvolvido. E o cerebelo, que era responsável por essa lateralidade, por esse equilíbrio, era bem desenvolvido, certo? A partir do momento que eles começaram a tentar entender as características e o que estava acontecendo em sua volta, o cérebro começou a desenvolver. Então, vocês podem observar que aqui, ó, era bem mais desenvolvido. E, de repente, a cabeça, ela começou a adquirir maior, ela ficou maior aqui, o cerebelo atrofiou e o tronco encefálico também, certo? Pô, mas a gente corre, eu pratico corrida, tudo bem. Tudo bem, mas assim, a característica de correr para sobrevivência, nós não temos mais, certo? Hoje você está adaptado, a sua mandíbula, ela está adaptada a comer algo mole, né? Algo, você não fica quebrando o osso no dente, né? A não ser que você cozinhe e coma o osso, mas nós não precisamos disso. E nem temos a mandíbula mais para isso. Tanto, gente, que o dente do siso, que é aquele último molar, muitas pessoas já estão nascendo sem. E quem nasce com esse dente, que era chamado vulgarmente de dente do juízo, né, porque ele demora, ele nasce depois dos 16 anos, esse dente do siso, hoje em dia o pessoal arranca, porque senão entorta todos os dentes. Pô, mas para que existe esse dente do siso? Porque antigamente os nossos ancestrais eram assim, ó. Eles eram prognatas, eles tinham o prognatismo mandibular, a mandíbula era para frente. Por que que era assim? Para eles poderem quebrar, para eles poderem rasgar, para eles terem força. Eles tinham maior força na mandíbula. E como eles usavam? Os incisivos para rasgar, os caninos para furar e os molares para triturar, e geralmente era uma carne crua, algo assim, eles precisavam de muitos molares. Eles tinham o primeiro, o segundo, o terceiro, e surgindo aí o dente do siso, que nós classificamos. Hoje nós não temos nem espaço na boca. A mandíbula era maior, a dentição era maior também a dentição. E hoje, quando esse dente nasce, ele acaba entortando os outros dentes, porque a nossa mandíbula, ela teve essa atrofia, certo? Mas foi de uma hora para outra? Vocês já devem ter visto em história que não, né? A partir do momento que se descobriu o fogo, a partir do momento que eles começaram a cozinhar, aí foi o quê? Adquirindo a seleção natural. O que é importante se mantém, o que não é importante vai sumindo ao longo das gerações. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Olha, existem vários estudos que falam que as crianças hoje, tanto que existem a geração X, Y, não sei se vocês já ouviram falar disso, a geração Z, a geração Baby Boomers, a geração Alpha, que é uma geração em que os estudiosos, os pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, eles classificam as crianças dessa geração. O que quer dizer? Que na nossa época, quando nós nascíamos, nós não tínhamos celulares, nós tínhamos uma televisão, e olha lá, algumas a cores, outras preto e branco, e nem televisão, nós não tínhamos... Na bateria. Hã? Na bateria. Não entendi, fala de novo. Meu pai falava que na época dele só tinha televisão de bateria. E tinha um Isso certo horário quando mesmo. acabava. A minha era aquela de tubo, sabe? Aquela que fica grandona atrás. O que acontece? Nós não tínhamos esse estímulo tecnológico. Então, hoje, comparando a minha capacidade hoje, eu posso falar por mim, com a capacidade de vocês, qualquer coisa às vezes acontece aqui, um aluno fala, professora, faz tal coisa. Já ouvi até isso do meu filho, eu tenho tentado, mas o que acontece? Isso está também presente no nosso caráter evolutivo, no estímulo. Tudo é com estímulo. Se você tem hoje uma criança da mesma idade, e uma criança ela tem acesso a toda a tecnologia, e a outra criança ela não tem acesso a tecnologia nenhuma, você vai notar diferença na capacidade, no desenvolvimento dela. Não estou falando qual é positivo e qual é negativo, porque eu tenho minha opinião em relação a isso. Mas, assim, a característica, diferenças, você vai notar. A mesma coisa uma criança, onde o pai compra bastante brinquedos para raciocínio, para montar Lego, para montar quebra-cabeça.
Então, você percebe uma percepção cognitiva, uma rapidez de absorção de informações maior que uma criança que só fica na televisão, que só assiste desenho, que não tem um estímulo, certo? Minha mãe, Pedro está falando do seu pai, minha mãe fala que as crianças da minha época nasciam e demoravam 3 dias para abrir os olhos. Hoje, as crianças já abrem os olhos quando nascem, logo já vem com o olhinho aberto, certo? Isso já é um caráter também evolutivo dentro da própria geração, né? Então, a gente observa, e essas características aí, geração X, Y, é a capacidade de conhecer e absorver informações da tecnologia, em relação à tecnologia. Então, por exemplo, nessa classificação eu sou geração Y, né? Tem a geração X, que é aquela geração que não tinha contato nenhum. Eu tive um contato menor. Tem gente que nasceu, desde que nasceu, conhece já o controle remoto, conhece o celular, para ele aquilo é muito normal. Se familiarizou muito rápido. E são essa geração que faz tudo voltado à tecnologia. E nós estamos tentando acompanhar esse processo, né? Esse ano nós fomos, assim, obrigados, né, a buscar a tecnologia. E olha como a tecnologia é importante hoje. Nós estamos aqui como se estivéssemos tendo uma aula presencial, certo? Para aquele que está assistindo, prestando atenção, é a mesma coisa. Então, toda evolução, ela não para, ela não é algo, assim, totalmente... Ela não é estática, ela vai acontecendo gradativamente. Não é algo também, nossa, você viu, ele evoluiu. Não é assim. Você vai absorvendo informações e observando ao longo do tempo. A Júlia falou que o priminho dela de 3 anos, ele nem sabe ler, ele sabe mexer no videogame inteiro. É isso mesmo. É isso mesmo, vai adquirindo essa capacidade de postar, de download, de tudo, dentro da linguagem de cada um, da faixa etária de cada um. Isso é bom? Dentro de um controle, sim. Exagerado, não, né? É isso que nós temos que pensar, principalmente uma criança em desenvolvimento. Olha lá, achei interessante também essa imagem. Então, aqui é a teoria evolucionista, vocês já viram essa imagem 1000 vezes, né? Ela sempre aparece. Aqui, Homo habilis. O que não precisa, nós não vamos precisar decorar os nomes, nada disso, aqui é mais para conhecer as mudanças anatômicas, que é isso que está focando aqui, tá? Caráter biológico. Então, o Homo habilis, ele já se alimentava mais de frutos já presentes, os frutos, as sementes e a carne crua. Pode reparar que é um momento de transição da postura bípede, que é a transição, tanto que o segundo aí é o Homo erectus, que já tem totalmente a postura bípede. O Homo habilis, geralmente a gente analisa assim, então ele foi comendo a sua sementinha, comendo a sua fruta, e involuntariamente ele jogava aquilo ali no solo, né? E o que aconteceu? Depois de um tempo, eles começaram a perceber que aquilo que ele jogou da fruta fazia nascer outra planta. Então, a análise das mudanças no seu ecossistema foram acontecendo ao longo do tempo. Ele jogou, depois ele observou, fez aquele processo que nós estudamos no método científico. E a partir do momento que ele começou a elaborar perguntas, por que isso aconteceu? Jogou de novo, olha o que aconteceu ao longo do tempo, foi dando essas características de mudanças do instinto para o pensamento, para o raciocínio. O Homo erectus já é aquela fase da descoberta do fogo, né? Eles falam lá que foi aleatório bater uma pedra na outra, né? E gerou atrito. Uns falam que não foi assim, mas a história diz assim, né? Só um minutinho, pessoal. Isso, Sara. Ah, Sara, o quê? Essa folha? Essa folha que a Pro colocou aqui? Não, é que eu pensei que você estava mostrando outra imagem. Ah, então tá bom. Tá. Então, olha lá, pessoal. Então, Homo erectus, eles começaram o quê? Eles já começaram a fabricar as suas próprias ferramentas. Eles começaram a perceber que se eles tivessem algo, por exemplo, pontiagudo, eles conseguiriam pegar o peixe com mais facilidade do que com a mão, porque o peixe escorrega. Ele começou a perceber que se ele conseguisse montar alguma estrutura, e essa estrutura cair em cima do animal, ele não precisaria correr tanto. Então, eles começaram a utilizar os cipós, osso, para começar a fabricar ferramentas. Então, se ele começou a pensar, automaticamente o cérebro começou esse processo de desenvolvimento, certo? Aí nós temos aqui os neandertais, que eles já
evoluíram também em relação às ferramentas. As ferramentas eram mais sofisticadas. Eles tinham um corpo, vamos dizer na linguagem de hoje, bem sarado, né? Eles tinham um músculo todo trabalhado porque eles corriam demais. Eles corriam muito, eles corriam, eles se exercitavam, os músculos eram muito... Eles eram muito trabalhados, né? Então, todo esse processo, ele fala que eles eram mais fortes, tal, essa geração aqui. Por quê? Porque eles trabalhavam muito o corpo, mas já usavam as mãos, as ferramentas e já começaram a plantar. Nesse período Homo sapiens aqui, vem aquele período onde, apesar de plantar, de colher, de caçar, de montar instrumentos, eles também não sabiam cuidar do solo. O que eles faziam? Eles usavam, quando o solo ficava ruim, o que eles faziam, pessoal? O que eles faziam? Quando o solo esgotava, ficava infértil, eles faziam as técnicas de plantio? Mudavam de Eles lugar. iam para outro lugar. Isso, aquele período dos nômades, eles mudavam, eles levantavam acampamento e iam para outro lugar. Geralmente perto dos mares, né? Perto da região onde a água trazia sais minerais. E ali ficava fértil e eles utilizavam ali. Acabava, o solo não dava mais nada, eles mudavam de lugar. Então, vocês perceberam que foi ao longo de um longo período que eles começaram a fixar-se. Quando eles começaram a se fixar? Quando eles perceberam que eles podiam cuidar daquele solo, que eles podiam fertilizar o solo. E foi de uma hora para outra? Não. Vamos imaginar assim, ó, eles estão ali comendo uma fruta. E aí eles acabaram de comer a fruta, jogavam no chão a casca. Jogava a casca do coco no chão. E o que ia acontecendo com essa casca? O que ia acontecendo? Quem sabe dizer? O que ia acontecer com a casca do coco? Hã? Elas iam acontecendo o processo natural de compostagem. Ia apodrecendo, ia se tornando adubo. De novo, de forma aleatória e involuntária, descobriram um modo de fertilizar o solo. Então, eles fizeram esse processo de reciclagem da matéria, automático, renovável. Eles perceberam que se eles jogassem as cascas, se eles cuidassem do solo, regassem o solo, eles conseguiriam manter esse solo fértil, mantendo ali a capacidade de plantar sempre. E ali eles começaram o quê? A manter o acampamento deles, se fixar realmente conquistando aquelas terras. E aí, pessoal, a partir deste momento, o cérebro já estava totalmente desenvolvido. É o que nós estamos vendo aqui com Homo sapiens, ó. A capacidade, ó, estrutura ainda corporal bem musculosa, com arpão na mão, que são ainda essa fase de caça, mas também com essa capacidade de estratégia. Essa capacidade de ter estratégias que fez com que o cérebro dos nossos ancestrais se desenvolvessem. Certo? Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma colocação? Vocês estão tão quietinhos hoje, é a segunda-feira, é? Olha lá, pessoal. Então, aqui, ó, o que eu acabei de falar com vocês, ó, vocês estão vendo 3 gerações aqui, né? E aí, o que acontece? Um ancestral comum, que são os primatas, né? Que é o nosso ancestral. Porém, quando a gente fala assim, nós viemos dos primatas, ótimo. Mas quando você analisa o DNA e as proteínas, as bases nitrogenadas do nosso DNA, nós temos bases semelhantes ao de um camundongo. Então, isso mostra como nossa evolução, né, ela é uma evolução global. Nós temos características de um camundongo. Isso mostra para a gente o nosso grau de igualdade. Nós não somos superiores. Nós somos seres pensantes, mas não somos superiores a tudo. Não somos superiores a nada, na verdade. Isso mostra que adquirimos um caráter evolutivo? Sim, mas temos também outras características de outros animais, certo? Aqui está falando do caráter bípede, mostrando a coluna. Olha a mandíbula, o que eu estava falando, olha o prognatismo. Esse prognatismo, né, que faz com que
tenha uma força maior na mandíbula para poder rasgar, cortar o alimento, certo? Pro, Oi, pode falar. eu acho que a gente surgiu da reprodução de um camundongo com um macaco, professora. Nossa! Aí, sabe o que ia acontecer? A reprodução de um camundongo com macaco não ia gerar descendentes férteis e nós não estaríamos aqui, Pedro. Não De deu. alguma forma surgiu. De alguma forma surgiu. Aí, se você for estudar a análise de surgimento da vida, aí você vai ver que Stephen Hawking acreditava que nós éramos poeira de estrelas, que viemos de todo aquele processo de acúmulo de corpos celestes, de partículas. Então, esse estudo de surgimento da vida vai longe, vai longe. Ah, é, Sofia? Não gosta? Sofia, eu gosto da segunda-feira, acredita? Eu gosto, eu acho que a segunda é o recomeço de uma semana. E que a gente pode sempre construir uma semana melhor que a outra. É assim que eu penso. Eu gosto da segunda, sim. Eu não gosto muito do domingo, acredita? É ao contrário, eu não gosto. Domingo à tarde, assim, eu não gosto, não. Mas aí eu tento pensar em outra coisa, mas a segunda eu gosto. Bom, e aí, ao longo do tempo, como nós falamos aqui, ó, foram criando mito sobre os objetos, religião. Com certeza vocês viram muito sobre isso, né? Porque, pessoal, nós sempre procuramos, ao longo de todo o caráter evolutivo, ao longo de todas as gerações, nós sempre procuramos um líder, né? Seja, se você for estudar, por exemplo, vamos falar um pouquinho do caráter religioso. Os Sempre. Minions. Hã? Igual Tipo com os os Minions. Minions. Os Minions, é isso mesmo, Pedro. Os Minions buscaram um líder, né? E eles se decepcionavam. Ao longo de toda a geração, precisava de um líder para guiar, para estimular, e um líder religioso. Todos dependem, precisa de um processo de fé para conseguir seguir em frente. Eles também. Só que nessa época, eles adoravam muito os fenômenos da natureza, né? O que acontece? Acreditavam no Deus Sol, no Deus Chuva, no Deus Lua, eles faziam danças, eles tinham rituais, isso existe ainda, né? Tinham rituais para atrair a caça, aí quando caçavam eles faziam oferendas, já existiam isso lá quando os nossos ancestrais começaram a fazer este processo, isso acontece até hoje, os índios realizam estes processos de oferenda, né? E tem religiões também que ainda fazem esse processo, é comum. Por quê? Porque vem lá, ó, vem lá dos nossos ancestrais. Eu acredito que todo mundo só é difícil acordar cedo na segunda. Não, mas sem querer, né, Sofia? A Sofia está falando que os Minions, eles matavam seus líderes, mas porque eles são atrapalhados, mas eles buscavam uma liderança, certo? Eles sempre buscavam uma liderança. Então, o que começou a acontecer? Ter um líder e dividir as funções, viver socialmente com níveis hierárquicos. Então, eles começaram a decretar quem era o líder distribuía as funções, né? Cada um tinha as suas funções. Depois, as pessoas começaram nesse processo de troca e de conquista, começaram a se destacar mais que outras, começaram a conquistar os seus territórios, começaram a ganhar mais, começaram a explorar, porque sempre tem aquele que acaba utilizando das pessoas para ele lucrar mais, pagando para essas pessoas. Na época, o pagamento era o quê? A comida. Era você planta e você come, mas você faz para mim. Então, começou a ter o quê? Aquele líder utilizando as outras pessoas para trabalhar, para conquistar mais para ele próprio, certo? Tudo bem, gente? Aí aqui está falando sobre a interferência no meio ambiente, sobre a agricultura, a revolução agrícola. Nós falamos, deixa eu me lembrar se foi nessa sala, nós estávamos falando, não foi aqui não, eu estava falando na outra sala sobre a crescente fértil, existia um local,
né? Existia um local onde as pessoas faziam o quê? Todos queriam estar ali próximos, porque a terra era fértil, o solo era fértil, estava próximo ao mar, ali ele conseguia se alimentar, ali ele conseguia plantar, colher e ter lucro. Então, a agricultura, ela foi muito importante nesse marco, nesse processo evolutivo, e vamos dizer assim, tecnológico não, mas evolutivo, como eu falo, pessoal, para a sobrevivência, para a subsistência, né? Porque aí, primeiro, subsistência. Eu planto, eu colho, eu como, minha família também. Depois, está sobrando, eu posso trocar. Aí eles começaram moeda de troca, que vocês já viram isso também, né? Eles trocavam para eles poderem se alimentar. Não existia ainda um valor. Aí depois começaram a surgir os valores, as medidas, as primeiras medidas, polegada, né? E vocês já devem ter estudado isso, história, não estudaram, gente? É? Sim, Sim ou professora, não? mas esse ano a gente não viu, eu acho. Não? Mas vocês já Acho que foi viram ano sobre passado. isso? Sobre isso que a Pro está Sim. falando, vocês já viram? Sim, o Ah, então escambo. tá bom. Então tá bom. Então, olha lá, pessoal, olha lá, eles, grupos, capacidade o quê? Um precisa do outro, a sociedade, né? Onde eles caçavam juntos, depois dividiam, viviam de uma forma harmônica. Isso era importante, certo? Saímos dessa parte, hoje é mais um, como eu comentei com vocês, é um bate-papo, né? Uma parte histórica. Depois de tudo isso, se estabilizou todo esse desenvolvimento, e aí, pessoal, formou-se a sociedade, certo? Vocês já ouviram falar, os avós geralmente falam isso, que antigamente as pessoas não viviam muito? Vocês já ouviram falar disso? As pessoas não viviam A gente muito. morria com 13 anos. E outra, gente, isso mesmo, e depois dos 40 já era considerado idoso. Né? Por quê? Porque as mulheres com 40 anos, geralmente as mulheres que tinham muitos filhos, 40 anos elas já eram consideradas senhorinhas, né? E ali não sobrevivia muito tempo, né? Isso mudou muito. A qualidade de vida, um modo de, vamos dizer assim, um modo de vida mesmo, menos filhos, busca por qualidade, por alimentação, por cuidado com o corpo, fez com que, ao mudasse aí essa característica, essa análise de natalidade e mortalidade. Hoje as pessoas vivem mais. Hoje as pessoas chegam com, assim, vamos dizer, estatisticamente, muito mais do que antigamente, na idade avançada, acima dos 80, 90 anos. Né, Sara? Você colocou verdade, Sara, é isso? Então, hoje as pessoas sobrevivem. Elas sobrevivem e sobrevivem bem. Tanto que se mudou, não sei se vocês perceberam, eu achei muito interessante isso. Vocês viram que aquela plaquinha, idosos, agora eles não colocam mais idosos, eles colocam maiores de 60 anos, porque eles falam que as pessoas com 60 anos, hoje, elas estão tão bem, que elas não podem, são idosas, já começa a terceira idade, sim, mas ali, eles consideram, assim, maiores de 60 anos, essas pessoas estão bem, geralmente essas pessoas ainda estão trabalhando, estão executando, estão fazendo um papel ainda na sociedade, tem um papel, né, que antigamente não tinha. Ó, a Júlia colocou aqui, ó, minha bisavó tem 95 anos e ela tá super bem. Então, a minha avó, gente, a minha tem 96 anos. Ela só está andando agora com andador porque ela caiu, né? Ela caiu, ela fraturou o fêmur, 96 anos já é complicado, mas ela é lúcida, ela já esquenta, agora minha mãe está ajudando, fazendo a comida para ela, tal, mas ela cozinhava, ela fazia o seu almoço, ela lava sua roupa, ela faz questão de lavar a roupa dela, mesmo encostadinha ali, torce. Então, assim, o importante também não parar de tudo, porque se parar de tudo, aí já era, né? Por exemplo, se ela só ficar na cama, se ela não levantar para quê? Eu não tenho o que fazer, então isso daí faz com que a pessoa morra, né? Ela vai acabar morrendo se ela não tiver uma ação. Agora, hoje em dia, muita gente, eu não conheci meu avô, por exemplo. Tem gente hoje que tem o bisavô, bisavó, cada vez mais comum. Na minha época não era comum meus amigos terem bisavô. Olha que eu já noto essa diferença. Hoje as pessoas envelhecem e isso é muito bom, certo? Porém,
Com o envelhecer, o que está acontecendo? O crescimento populacional. Certo, pessoal? Exploração. Olha, Júlia, minha avó, quando eu ia no mercado com ela, falavam que era minha mãe, ela tinha 54 anos. Pois é, eu tenho 2 bisavós, a Carol falou. Um de 90 e outro de 93. Nossa, gente, tá vendo? Estão lúcidas, estão bem? Isso que vale a pena. Professor, uma pergunta. Por que as mulheres vivem mais que os homens? Além do fato óbvio que os homens fazem mais coisas loucas que mulheres. Então, uma vez eu vi uma reportagem sobre isso, que é verdade, tem mais viúvas do que viúvos. Porém, não podemos esquecer que tem mais mulheres do que homens também. Agora, eles falam o seguinte, que as mulheres se cuidam mais. Elas vão ao médico, fazem os exames periódicos. Hoje em dia os homens estão indo mais também, mas antigamente não ia. Só queria ir se estivesse morrendo, com dor. E aí não faz o acompanhamento e acaba morrendo. E as mulheres não, as mulheres sempre procuram médico, vão ao médico, fazem os exames. Isso é importante. Eu tenho uma bisavó e um bisavô de 84 e 87 anos. Gente, olha quantos já falaram aqui na nossa aula que tem bisavós tudo acima de 80 e poucos anos. E estão lúcidos, estão andando, né? Eu tenho um amigo que o pai dele fez 100 anos agora. O pai dele planta. Isso é raro? Lógico que é. Tem que ter aí um cuidado com a saúde, com a alimentação, né? O Alan falou que o pai dele fala que que ele vai viver 150 anos. Quando eu vou correr com ele, ele fala que ele está meio velhinho, mas eu lembro ele que ele vai ter que viver 150 anos. É verdade, se ele vai viver 150 anos, não está velhinho, né? Eu tenho uma bisavó, não lembro quantos anos, deve estar 79 ou 80. Então, Sara, tudo assim, 80 anos. E aí, o que está acontecendo, pessoal? Crescimento populacional. Recursos renováveis. Não está dando tempo de recuperar estes recursos renováveis. Lógico, eu não quero que ninguém morra, eu estou falando da parte biológica, né? Lógico que eu gosto de ter a minha avó de 96 anos, mas aí a exploração do ecossistema é maior, porque a taxa de natalidade é menor, mas em relação à taxa de mortalidade também é menor. Walter, eu tenho um bisavô de 85 anos e uma bisavó de 82. E a Dani falou que tem uma avó de 81. E a Júlia falou que tem os 4 avós e os 3 bisavós. Nossa, gente. Então, vocês perceberam, não preciso falar muito. Vocês perceberam que as pessoas estão envelhecendo por causa da qualidade de vida. A qualidade de vida, a alimentação tem feito aqui, ó, a característica de envelhecimento. Eu tenho uma amiga que ela é nutróloga, ela está fazendo um trabalho sobre o envelhecimento. Mas só que ela pegou em várias regiões, e as regiões onde as pessoas têm mais qualidade de vida, lógico, tem mais condições de... Tem parque para poder se exercitar, tem parque para poder andar, tem como se cuidar, ir ao médico. Essas pessoas acabam vivendo muito mais, certo? O pai da minha madrinha tinha 99 anos de idade, não cheguei a conhecer meus bisavós, morreram há muito tempo. Então, 99, né? Vocês sabem que a geração da minha avó é tudo acima dos 90. O irmão dela faleceu o ano passado, ia ter a festa de 100 anos, já estava tudo certinho, ele morreu com 99 anos. Ia ter a festa, um festão. O Henrique falou que tem uma bisavó de 98 anos que sobe e desce escada tranquilamente, não precisa de ajuda. Parece que tem 70. Olha isso, Henrique. A Sara, eu ainda acho que eu só não conheci meus outros bisavós por causa de umas histórias loucas da minha família. Mas tinha chance quando você estava... vou dizer assim, você tinha esse contato, né? Poderia ter esse contato. Minha avó vai fazer aniversário hoje, 109 anos. Mentira, Pedro. Como que sua avó está? É bisavó, né? Ah, Pedro, eu levei até um susto, é brincadeira, viu, pessoal? O Pedro colocou é brinques pro. Ah, bom. Não, Pedro, eu não tô contando que o pai de um amigo meu, ele tem 100 anos ou 101 e ele planta.
Pode acontecer, né? É raro? Pode, é raro, mas pode acontecer. E olha aqui, pessoal, na página 106. Atualmente, a população mundial é de 7,7 bilhões de pessoas e deve chegar a 9,7 bilhões em 2050. Então, qual é a preocupação? Da sustentabilidade, da quantidade de poluentes, da destruição do ecossistema, da degradação de todo o meio ambiente. Isso é preocupante, porque os campos estão sofrendo degradação, total invasão das áreas urbanas, poluição visual, sonora, só prédios, é isso que vai mostrar na foto, na próxima foto. O João falou, João Pedro, prof, minha bisa, parte de mãe, tem 107 anos e ainda tira leite da vaca da fazenda dela. É brinks também, João Pedro? Ou é verdade? Gente, olha que legal. É verdade, a bisa dele tem 107 anos e ainda tira leite da vaca. E assim, João Pedro, não pode tirar a alegria de viver dessas pessoas. Elas têm que ser ativas, elas precisam ter esse processo, senão elas vão morrer. Não pode tirar isso. Tem gente, vocês sabem que tem gente que vive a vida numa empresa, vive para essa empresa. Muitas, quando aposentam, ficam até doentes. Por quê? Porque não sabe, tem que buscar outras coisas, outras vertentes, outros modos de vida, vamos dizer assim, outras distrações. Porque depois não sabe viver. Só vive à base daquilo, só vive para aquilo. E isso é importante. Olha, 107 anos ainda tira leite da vaca. Então, olha aqui, pessoal. A Índia, olha o crescimento. A Índia tinha uma amiga que vivia na Índia. Ela disse que é uma loucura. Uma loucura. Olha que a Índia tem atualmente 1,32 bilhão de habitantes, sendo o segundo país mais populoso do mundo. Né? Lógico que a pobreza na Índia é terrível. A minha amiga fala que as favelas na Índia não é como as favelas daqui. São becos, você entra numa casa, você já sai na outra, você entra em outra, são becos, diferente das favelas daqui, né? Então a Índia é assim mesmo. Ela fala que é uma podridão, é muito triste. A Júlia falou que a bisa dela ganhou um celular e manda mensagem para eles. Ela tem 95 anos. Que legal, né, pessoal? Ainda usa o celular. Aprendeu a usar. Muito interessante isso. É fofo mesmo, Júlia. Pessoal, por gentileza, anotem a tarefa. Exercícios. Do capítulo 19, página. Gente, quando eu dou páginas assim, é porque são questões de múltipla escolha e dá para seguir. Qual é a página, Pro? 112 a 114. É o capítulo 22. Não, mentira. 19. Capítulo 19. 22 é o que nós vimos hoje. Certo? Capítulo 19. Foi legal, gente. Foi um bate-papo, né? Aí, o que acontece? A gente acha que não aprende. Quando começou essa coisa de WhatsApp, de Facebook, eu achei que a minha mãe é nova ainda, né? Nova, assim, em relação à qualidade de vida, como nós estamos falando. Minha mãe tinha os seus 65 anos, eu achava que ela não ia aprender. E hoje ela desenvolve bem no celular. E olha a avó da Júlia, com 95 anos, mandando mensagem, que bonitinha, né? E assim, até a lucidez é estimular o cérebro. Pessoal, estimulem o cérebro sempre. Nunca, ninguém deve parar de aprender. Porque aprender é importante para manter os nossos neurônios fazendo sinapses, o nosso cérebro funcionando. Certo? Pessoal, beijinhos para vocês. Até quinta-feira. Tchau, gente. Tchau, tchau.